Boa noite, professor. Bom, eu gostaria de saber se o senhor assistiu à sessão, à audiência do Senado com o jornalista americano Glenn Greenwald e tudo que ele disse ali, né? Completamente, todas as violações à nossa Constituição, sigilo da fonte jornalística. Queria saber se o senhor assistiu a alguns trechos ou à audiência toda. E o que mais chamou a atenção, porque praticamente a fala toda do jornalista Glenn Greenwald, para mim foi muito impactante, as várias violações à nossa Constituição cometidas pelo Alexandre de Moraes. Tudo bem, Paula, cumprimento. Olha, eu não apenas assisti, como inclusive fui convidado até a estar nessa audiência pública. Infelizmente eu não pude por uma questão de agenda, mas sem dúvida estaria, porque eu acho muito importante. Ali é essencial o que aconteceu, o que foi dito. Nós precisamos levar a sério o que nós estamos ouvindo, as denúncias que estão ocorrendo, mas parece, infelizmente, que apenas parte da imprensa levou aquela audiência a sério. E esse é um ponto grave, né? Olha, o essencial para a gente perceber o tamanho da coisa e não entrar em denúncias meramente atribuídas, né, ao talha-ferro com as mensagens, a gente precisa entender o seguinte: a nossa Constituição, ela possui o artigo 5º, inciso 14, fala do sigilo de fonte. Bom, o sigilo de fonte, ele é talvez o direito mais importante que cobre a liberdade de imprensa. Por quê? Porque se você protege a fonte primária, a fonte, enfim, do jornalista, você permite que a denúncia esteja protegida e que, portanto, as denúncias continuem a ser feitas. A gente tem ali uma suspeita de que o ministro Moraes investigou jornalistas, e foi isso que o Glenn estava dizendo, investigou jornalistas dentro de inquéritos para chegar à fonte. Então, supostamente, o talha-ferro, que seria fonte da Vaza Toga, chegou-se a ele por investigação. Investigou-se o jornalista para chegar à fonte, investigou-se a partir de então a fonte. Isso é um absurdo. Nós temos um STF que deveria proteger o sigilo de fonte e ele o está violando. Isso foge completamente da razoabilidade e fere a liberdade de imprensa no seu âmago. E o que a grande imprensa, ou o que os grandes jornalões estão fazendo em relação a isso? Nada. Estão simplesmente surdos e mudos em relação a uma violação gravíssima que está sendo noticiada por um jornalista dentro do Senado. Esse talvez seja a coisa que mais me espanta. Um outro ponto que também me espanta dessas denúncias todas é que o talha-ferro está sendo investigado por violar sigilo funcional. De fato, isso é um crime que está lá no artigo 325 do Código Penal. Agora, se ele está... Contra a verdade. Por contar a verdade. Pois é. Primeiro que, enfim, se as informações são de interesse público, esse sigilo não é relevante. Porque, claro, se eu estou sabendo de uma aberração e eu sou um funcionário público, o que vale mais, o sigilo ou eu revelar o absurdo? O interesse público é maior. Mas tudo bem. O ponto aqui que eu acho mais interessante é que se ele está sendo investigado por violar informações e não desinformações, isso significa que aquilo que ele disse é verdade. Então, o próprio ministro Moraes assume que o que ele disse é verdadeiro. Bom, e aí investiga-se a ele, mas não se investiga o conteúdo do que ele disse, o conteúdo das mensagens. E se esse conteúdo não é investigado, tem outro crime aí na roda, que é o de prevaricação, que é quando uma autoridade sabe de algo ilícito e não faz nada, se omite. E tudo isso vai ficar assim? A gente não vai fazer nada? As pessoas não vão se indignar? Não vai haver nenhum movimento, inclusive do próprio Congresso, para tirar isso a limpo? Não, as autoridades não serão cobradas. Então, Ana, o que mais me chocou, o que me pegou nessa audiência toda é a pouca repercussão dentro do Brasil como um todo que teve o episódio, e inclusive com a própria ausência do talha-ferro, que é outro sintoma de que a coisa está muito esquisita, porque ele está com medo. E mandou uma mensagem de áudio dizendo que estava com medo, né? Ele registrou, se justificou pela ausência. Augusto. Marcília, é um prazer estar aqui conversando com você. Parabéns pelo trabalho, pela paciência e também pela bravura. Nós sabemos que
dezenas, não vou chegar a centenas porque eu não posso fazer esse tipo de cálculo com precisão, de deputados e senadores, não tem folha corrida, folha de serviço, tem capivara mesmo, como se diz na cadeia. Eles têm medo do Supremo, serão julgados lá. Tudo bem. Mas também é muito forte, especialmente forte, o instinto de sobrevivência do deputado, sobretudo quando eleições se aproximam. O que você acha que vai prevalecer? Ou o deputado se subordina ao Supremo, ou ele traduz a insatisfação, isso eu posso afirmar com segurança, não é o wishful thinking, nada, o povo está incomodado, tanto que eles não podem sair à rua. Os salvadores da democracia não podem ser celebrados nas ruas. O que você acha que vai prevalecer? Olha, Augusto, bom, prazer é todo meu e eu acho que já prevaleceu, né, de alguma forma, a submissão dos parlamentares ao STF. E tirando algumas exceções, eu sempre digo que nós temos parlamentares corajosos, mas um parlamento acovardado. Perfeito. Temos senadores que são corajosos, mas um Senado acovardado. E isso é muito ruim, porque quando as medidas efetivas são para serem tomadas do ponto de vista institucional, a gente precisa que a cabeça do Senado e a cabeça da Câmara tomem as providências. As cadeiras da presidência, nesse sentido, são muito importantes. E essas são as que mais relativizam tudo. E talvez até por isso é que estejam lá essas figuras. A gente precisa mudar essa estrutura, mas também é preciso mudar, do ponto de vista constitucional, a possibilidade de que as pessoas que estão nessas cadeiras dentro das instituições não tenham, ou não reúnam, ou não concentrem tanto poder a ponto de conseguir travar o desejo dos demais parlamentares, porque é isso muito que acontece hoje. Então nós temos parlamentares que pressionam, chega na presidência, aquilo é bloqueado. E isso é muito ruim. Isso precisa ser mudado em termos de regimento interno, isso precisa ser mudado mesmo do ponto de vista constitucional. Por exemplo, a questão do foro privilegiado, que é uma dessas armas, vamos dizer, do Supremo para submeter os parlamentares, sobretudo os que têm, como você diz, capivara. Se nós criarmos algum tipo de reforma constitucional que dilua esse foro privilegiado, não precisa nem acabar, mas vamos diluir. Se a gente colocar o foro privilegiado não apenas na mão do STF, mas distribui, põe um pouco para o STJ, põe na Justiça Federal, dilui aquilo. Isso pode já ser uma espécie de um unguento, pode ser algum tipo de solução, e outras mais que qualquer possibilidade, que viria apenas de uma possibilidade de reforma constitucional. Mas, para mim, o ponto-chave é esse. Hoje nós temos parlamentares corajosos, mas a instituição do parlamento é acovardada. Diferente do STF, que nós temos alguns ministros que, enfim, gritam e etc., ou podem se manifestar até contrário. A gente viu esses dias também 3 ministros disseram reservadamente que acreditam que os inquéritos estão sendo usados politicamente. Isso é absurdo. Como é que eles se sentem acovardados de não dizer isso em público? Pô, se você é ministro e não tem coragem de dizer isso em público, é muito grave. Então, a instituição do STF, na sua presidência, tem muita coragem, mas as demais não, infelizmente. Essa é uma situação que hoje existe. Cauti. Dona Cília, boa noite. É sempre um prazer tê-lo conosco. Mas eu queria um pouco voltar ao assunto que a Ana levantou. Ou seja, nos últimos dias vimos, em abril especialmente, várias publicações da imprensa internacional criticar até duramente o ministro Alexandre de Moraes. O The Economist, que não é exatamente uma revista que pode ser chamada de bolsonarista ou conservadora ou golpista, etc., fez uma matéria dizendo que o poder de Alexandre de Moraes deve ser reduzido, o poder do judiciário precisa ser reduzido. O próprio New Yorker, uma revista de esquerda, também fez a geografia do Alexandre de Moraes, mas escreveu nas entrelinhas que ele foi além, muitas vezes, do seu poder
por exemplo, bloqueando contas de empresas das Big Techs ou de redes sociais sem justificativa. E o New York Times no passado também falou isso, etc. Na sua opinião, o STF é sensível, é mais sensível à pressão da mídia internacional do que, por exemplo, da mídia brasileira? E por isso que tivemos, então, esta abertura dessas informações? Ah, com certeza. É muito difícil para o STF dizer que o Economist é extrema-direita ou que eles são fascistas ou qualquer coisa do gênero. Então, esse tipo de carimbo que eles utilizam para a imprensa brasileira ou para jornalistas, críticos aqui nossos, né, pátrios, vamos dizer assim, isso não tem como esse carimbo não cola na Economist, não cola no New York Times, não cola no Washington Post, enfim, nos jornais internacionais. Então eles precisam se explicar. E outra, quando isso chega na mídia internacional, é obrigatório aqui no Brasil que toda a mídia fale do assunto. Então, aqui, a gente tem muito isso. Quando acontece um escândalo no STF, tem parte da mídia que fala e parte da mídia que esconde. Quando isso sai no Economist, não tem como fazer isso. Então, tem essa reverberação por essa razão, Cauti. E isso, enfim, faz com que a gente tenha de usar, de fato, a mídia internacional como um refúgio para as críticas, justamente porque eles dão mais ouvidos a elas, enfim, se preocupam mais com isso do que com a mídia nossa brasileira.